Olá pessoal, hoje eu estou aqui com Douglas que também possui, assim como eu, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O Douglas, ele tem a sua experiência e o objetivo desse canal é justamente esse, trazer a experiência de outras pessoas. Então, Douglas, pode fazer uma apresentação breve sua, pode dizer aí quais foram os elementos centrais que o trouxeram até essa nossa conversa e na sequência a gente começa a entrar no tema efetivamente que a gente elencou aqui como essencial da nossa conversa. Perfeito. Prazer, pessoal. Meu nome é Douglas. Como o Cristiano já disse aí, eu tenho esse transtorno, né, de déficit de atenção. A gente conversando sobre o assunto, decidimos aqui nos juntar e compartilhar mais, né, sobre as ideias, sobre o assunto em específico. Bom, eu sou um profissional da área de TI, inclusive é um grande desafio no qual nós vamos abordar aqui hoje. Mas é isso. Estamos aqui à disposição e vamos conversar e compartilhar mais sobre isso hoje. Ótimo. Como era isso na infância? Como isso se desenvolveu? Em qual momento que isso se evidenciou de fato? Interessante, Cris, que assim, no começo, lá na infância, eu não tinha esse diagnóstico, eu não tinha essa ideia, eu não fazia ideia do que era isso, na verdade. Então, como você bem falou, eu fui descobrir isso mais tarde. Mas na infância, eu comecei a perceber isso na parte dos estudos, onde eu tinha dificuldades de memorizar. Eu tinha dificuldades na escola de manter o foco. Era muito difícil para mim em assuntos dos quais eu não tinha muito interesse. Era muito difícil manter o foco. A professora, muitas das vezes, me tirava de perto da janela. Na terceira e na quarta série era muito latente isso. Eu não podia ficar perto de janela, senão eu ficava observando a paisagem e não prestava atenção na aula. Então, isso ficou muito latente nessa época, ali, a partir da terceira, quarta série, onde a falta de atenção, a falta de foco para a maioria das coisas, né, naquela época, era muito latente, assim, era muito evidente. Uhum, Então, foi bem nessa época que eu comecei a perceber que alguma coisa não estava fluindo no caminho comum de todos. uhum. E eu acho que é importante então perguntar. Então, Douglas, observando isso tudo que aconteceu, não é só uma questão de falta de interesse, de falta de vontade de fazer. Como que você interpreta isso? Porque outras crianças também têm essa marcação, mas como que para eles conseguem reverter e a gente não consegue reverter? Como que é isso para você? Não é uma falta de interesse em si, é na forma com que o cérebro funciona, na forma com que ele se adequa e se adapta a certas situações. Existem situações para quem tem esse déficit de atenção, no qual ele precisa de estímulos. É como se fosse assim, ele está em uma situação onde ele fica extremamente confortável ou ele está em outra situação onde ele fica extremamente desconfortável. Então ele vai sempre buscar a forma mais confortável de se estabelecer, que é o quê? É não focando. Ele quer sempre ter ali o conforto de ter vários pensamentos, de ter várias situações ali acontecendo ao mesmo tempo. Ele quer ser livre, só que o foco entre aspas, é como se fosse uma prisão ali para ele. E aqui a gente tem um ponto importante, né? Porque no final das contas, o que acontece na prática para todas essas crianças com TDAH é que elas têm ali um impulso que é natural, que faz com que ela olhe pela janela. Então não é simplesmente uma questão de a criança ela precisa se esforçar mais, porque para a maioria das crianças isso não é tão latente assim. Elas colocam na cabeça que elas têm condições, que elas têm interesse em um determinado assunto e elas observam aquilo. Então, Douglas, levando isso em consideração, conta um pouquinho mais pra gente do que você se lembra ser a situação na qual você estava, na qual você vivia. Conta pra gente o que você sentia naqueles momentos que você dispersava, entre aspas. Era como se fosse uma diversão, assim. É, era bem engraçado porque eu me imaginava nos locais para onde eu estava olhando. A minha escola, ela ficava, para quem não conhece aqui a região, nós estamos em Belo Horizonte, né? Eu morei numa cidade da região metropolitana,
que ficava bem ao pé da serra. Então eu ficava olhando para a serra, eu ficava olhando ali para a região ali de mata, e eu ficava me imaginando naquela região. E assim, passava N coisas na minha cabeça, como animais e tal, e nisso se passava 20, 30 minutos de dispersão. Acaba que isso aguçava muito a imaginação, que era onde o cérebro ficava funcionando. A minha imaginação até hoje em dia é muito fértil para esse tipo de situação e tal. Só que ele só queria aquilo, sabe? Ele só queria aquela imaginação, aquele estímulo de como seria, de qual é a situação a ser criada naquele momento ali para esse tipo de coisa. Então, assim, ele só buscava aquele tipo de situação, no qual não era o momento, né? A gente estava no momento de estudo e tal, de manter o foco, de entender matemática, de entender ciências e outras coisas, e eu só queria ficar imaginando e olhando para a mata, e olhando lá para fora, ver os carros passando nas outras ruas, enfim. Então, a gente acaba tendo aí esse foco maior naquilo que a gente julga como correto e um distanciamento em relação àquilo que as outras pessoas julgam que é o correto e a gente não entende da mesma maneira. Como que foi isso para você? É, cara, assim, existem várias formas da gente abordar isso, né? Mas eu vou sempre buscar pelo lado do bem-estar na hora de explicar esse tipo de situação. Que é o seguinte, às vezes, para a gente, uma certa situação, ela é mais confortável do que outras. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de casa. A minha esposa, ela se sente, para ela descansar, ela tem que fazer alguma coisa que ela não faz no dia a dia. Por exemplo, vamos ir num parque, vamos ir num restaurante para conversar sobre assuntos aleatórios, e isso traz um descanso para a mente, traz um descanso até para o corpo mesmo, e, e afins. Só que para mim funciona de outra forma. Por exemplo, para eu descansar, eu tenho que não pensar em nada. Eu tenho que fazer algo que seja automático. E às vezes o ócio, o fato de você ficar ocioso, ele já te traz isso. E para mim funciona muito bem o ócio. Então a gente tem esses conflitos que a pessoa que está com a gente tem que entender. Mas isso, trazendo agora para a sua pergunta, é um fato muito corriqueiro. Por quê? Às vezes a forma com que o nosso cérebro trabalha é totalmente diferente de outra forma, da forma com que outros cérebros trabalham. E aqui em casa é assim. Às vezes a gente faz essas combinações. Não, hoje nós vamos ficar mais tranquilos, vamos ver um filme, algo besta, algo de ficção científica ou uma animação, que é o ócio que eu preciso, que é o que me traz o descanso. E aí, depois a gente faz a programa dela, que é uma caminhada, algo mais para fora, que tenha mais uma atividade mais interativa e tal, que aí a gente vai intercalando isso. Mas a gente sempre tenta intercalar para que atenda às duas situações.